bem-vindo aí à nossa live aqui do Sindicato dos Engenheiros, né? Primeiramente, queria me apresentar, né? Meu nome é Elton Costa, sou engenheiro civil, sou diretor do Sindicato dos Engenheiros aqui da Delegacia Regional do ABC. E estou aqui com meu querido amigo e colega de profissão, engenheiro civil Bruno Daniel, de bom currículo aí, e que nós vamos fazer um bate-papo sobre a questão da sustentabilidade urbana, ou seja, como a gente vai fazer para as cidades hoje, né, totalmente urbanizadas, elas serem sustentáveis. Como é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas elas possam sentir prazer em morar dentro das cidades e que a gente consiga ter esse equilíbrio ambiental entre a questão urbana, cheia de concreto, carro, poluição, e a questão ambiental, com árvores, pássaros, rios limpos, enfim, ter essa convivência, coexistência pacífica, hoje infelizmente não acontece. Né, Bruno? Então eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal e a gente já parte para o papo aí. Tá bom. Bem, eu sou Bruno Daniel, sou pré-candidato à Prefeitura de Santo André pelo PSOL. Sou, entre outras coisas, funcionário da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo Estadual paulista, professor da PUC São Paulo, professor do Departamento de Economia, e atuei desde o início da década dos 80, assessorando os sociais, movimentos populares, exatamente para tentar colocar aquilo que eu tinha aprendido ao longo da minha vida acadêmica e profissional, colocar à disposição dos movimentos para eles qualificarem suas reivindicações. Então, tenho trabalhos feitos junto a movimentos de favelados, perdão, movimentos de bairro, sindicatos de funcionários públicos, usuários de transportes coletivos, e por aí vai, uma infinidade de junto com movimentos populares. Então, essa é um pouco a minha trajetória, né? É tentar colocar aquilo que eu aprendi na vida profissional e acadêmica à disposição da sociedade, inclusive porque eu estudei, parte dos meus estudos foi financiada pelo setor público. Então, eu tenho a obrigação de tentar devolver isso para a sociedade, uma sociedade nossa que é muito injusta, né? Extremamente desigual. A gente passa por uma crise de enormes proporções, então, agora, como pré-candidato, a minha tentativa é, de novo, colocar tudo aquilo que eu acumulei ao longo da vida para discutir com a população alternativas para a nossa cidade, para que ela se torne sustentável. É isso. E é um conceito um tema até bem bacana da gente discutir isso. Por quê? Porque a gente, só para o pessoal saber, tanto eu quanto o Bruno, nós moramos em Santo André, né? O Bruno é pré-candidato a prefeito aqui em Santo André e eu sou pré-candidato a vereador. E a gente conversa, debate muito sobre a cidade, sobre as questões principalmente específicas de Santo André. Só que são conceitos que o Bruno trouxe da vivência dele que não morou na Europa, né? Você morou Aonde mesmo você morou, Bruno? Morei na França. Quase 6 anos morando lá. Então, e tem experiências assim que a gente pode tirar de outros lugares e trazer para cá, e é um problema que não vai ser só específico de Santo André, é um problema geral das grandes metrópoles, né, que a gente tem aqui. Então, você me falou uma vez, a gente estava conversando, sobre a questão do conceito da cidade esponja, né? Como é que funciona isso? Como é que isso se desenvolve na dinâmica da sustentabilidade aqui urbana? Bom, o que tem ocorrido ao longo do nosso desenvolvimento urbano? A gente impermeabiliza as nossas cidades,
quando há chuvas, particularmente as torrenciais, as águas vão rapidamente, porque a cidade está toda impermeabilizada, rapidamente para as partes baixas da cidade. E aí o que acontece? Enchentes. E aí tem gente que morre, empresas que deixam de funcionar, com perdas imensas dos seus ativos, residências das pessoas, quando invadidas pelas águas, as pessoas perdem os seus bens. Enfim, os prejuízos são enormes para a atividade econômica, para a vida pessoal das pessoas. É o desespero em época de enchente, não é? Você querer voltar para casa do trabalho e não conseguir porque a cidade está com o trânsito todo interrompido. Muito bem, então, o que nós precisamos fazer? O inverso da impermeabilização. A gente tem que desimpermeabilizar a cidade, tornando-a uma cidade esponja. O que é a cidade esponja? Uma cidade que seja capaz de absorver as chuvas, sem que ela corra rapidamente para as partes baixas da cidade. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de um monte de jeitos diferentes. O que eu vou falar aqui não quer dizer que a gente vai prometer transformar a cidade de esponja em pouco tempo. Não é disso que se trata, mas a gente tem que caminhar nessa direção. Né? Nos idos da década dos 70, eu tinha um professor de geologia que falava já, ou seja, já ouço isso aí há muitos anos. Né? Então, agora, a gente impermeabiliza as cidades, a gente impermeabiliza as várzeas, a água não tem por onde correr e ela causa enchentes o tempo inteiro. Ele falava lá atrás, né? Muitos anos, quando eu era estudante ainda de engenharia. Aí os jeitos, vamos aos jeitos. Um deles, vamos começar por um deles. Nós precisamos ter um imenso processo de participação das pessoas para colocar caixas coletoras de chuvas nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços, nos estabelecimentos industriais e nos estabelecimentos públicos. Para quê? Quando a chuva vem, a gente capta a água, inclusive vai reutilizar parte dessa água e vai reduzir as contas, reduzir as nossas contas de água, porque vai precisar de menos água tratada, que vem hoje da Sabesp, aqui no município de Santo André. E com isso, a gente evita que a água percorra rapidamente a nossa cidade e vá para as partes baixas, causando enchentes. Ora, isso teria que ser uma coisa massiva. Né? Para ter um efeito significativo, isso tinha que ser algo massivo. E daí a necessidade de contar com a participação de todos. Por quê? Porque isso tem que ser construído. Isso tem que ser construído nas residências, nos estabelecimentos comerciais, de serviços industriais e nos próprios públicos. E, aliás, os próprios públicos têm que dar o maior exemplo. Primeiro, né, para começar por aí. Começar por aí. Isso é gerador de emprego e renda, porque isso tem que ser instalado. Tem que desenvolver tecnologia para isso ser feito adequadamente. Então, não é um negócio, você capta a água da chuva e pronto. Não, tem filtro, tem que ser programado, você tem um jeito de aproveitar a água da chuva que você armazenou desse jeito. Então, esse é um dos jeitos. Né? Então, isso é gerador de emprego. Outro jeito de tornar a cidade impermeável, através de uma reestruturação das nossas calçadas. Hoje, os percursos a pé são difíceis aqui na cidade. Tem muita gente que sofre acidente ao andar a pé. E, às vezes, isso ocorre particularmente com as pessoas de maior idade, de idade mais avançada. Um velhinho cai na rua e quebra o fêmur, ele corre o risco de morrer. Sim. Tem as despesas hospitalares. Né? Então, é um negócio trágico. Né? Então, as nossas calçadas precisariam ser reformadas, e aí, na hora de reformar,
a gente pode pensar em pisos que absorvam a água das chuvas. Né? Então, você impermeabiliza as residências e demais estabelecimentos. Impermeabiliza, não. Você capta a água das chuvas nesses estabelecimentos através desses captadores. Nas calçadas, você utiliza, na reforma das calçadas, para torná-las caminháveis, você usa elementos de permeabilidade. Aí as águas de chuva entram na terra, né? Ao invés de ir lá para as partes baixas da cidade. Você pode usar asfaltos ecológicos também. E tem um negócio extremamente importante aqui no nosso município, que é o rio Tamanduateí. O rio Sim, Tamanduateí, se fosse adequadamente utilizado, ele evitaria muitas das enchentes aqui no município de Santo André. E aí, então, eu vou falar um pouquinho da despoluição do Tamanduateí, que é uma coisa que a gente vai propor começar a fazer caso a gente, enfim, assuma a prefeitura municipal. Né? A despoluição do rio Tamanduateí implica num trabalho que tem que ser regional e tem que ser articulado com o município de São Paulo e com o governo estadual. sim, com Particularmente, certeza. nós temos que estabelecer relações horizontais, né, com os municípios em que o Tamanduateí passa e está na bacia hidrográfica, né? Particularmente o município de Mauá. Então, nós temos que ter um forte trabalho junto à Prefeitura Municipal de Mauá. O Tamanduateí nasce na cidade de Mauá e seria necessário realizar um conjunto de ações para despoluir o Tamanduateí. É uma tarefa muito complexa e aí, de novo, a gente não está dizendo que isso é feito no curtíssimo prazo, né? Mas precisa caminhar nessa direção. E aí tem um monte de benefícios se a gente consegue despoluir o Tamanduateí. Em primeiro lugar, né, vai ter um benefício para a cidade de São Paulo. Por quê? Porque o Tamanduateí vai desembocar lá no Tietê. Ah, Então, São Paulo, São Caetano também, né? não, São Caetano, exatamente. Mas vai ter muitos benefícios para depois de Santo André. Talvez o principal deles seja lá no Tietê, né? Porque há intenções há muitos anos de despoluir o Tietê, mas você não vai conseguir despoluir o Tietê se não conseguir despoluir o Tamanduateí. Exatamente. Bom, mas olha só, se a gente consegue despoluir o Tamanduateí, a gente vai tornar o local por onde ele passa aqui na cidade de Santo André um local de convívio, um local aprazível, um local onde as famílias poderão se encontrar, usufruir da natureza, o rio estando limpo, e as margens do Tamanduateí devidamente urbanizadas. Há projetos lindíssimos em outros países, mas muito bonitos mesmo. Então, imagine que a gente consiga iniciar esse processo que precisa da participação de todos. Aquilo que a gente pensa precisa da mobilização de toda a sociedade de Santo André. Por quê? Porque se a gente quer despoluir o Tamanduateí, não pode jogar lixo nas ruas. Tem que ter um cuidado danado. Quer dizer, não dá para jogar lixo nas ruas. O lixo tem. Desculpem, eu vou me corrigir aqui. Eu estou falando de lixo. Tem utensílios. Resíduo. São resíduos. Os ambientalistas sempre me corrigem. Eu volto em eu, Força do hábito, né? os resíduos são riqueza, né? Então a gente tem que saber tratar direito dos resíduos que a gente produz, né? Então as pessoas não vão mais poder jogar resíduos em lugares inadequados, senão a gente não consegue despoluir o Tamanduateí. Obviamente, a limpeza urbana vai ter que ser muito bem feita também, porque quando chove,
as águas vão para as galerias pluviais e aí vão para os rios, inclusive lá para o Tamanduateí. Portanto, a gente tem que cuidar adequadamente dos resíduos. Mas olha só o que a gente conseguiria com isso. A gente revitalizaria toda a margem do rio Tamanduateí, toda. A gente tornaria um lugar aprazível para encontro, lugar para praticar música, enfim, dá para fazer coisas absolutamente maravilhosas. Isto é frente de expansão de investimento. Portanto, E até dá para a gente investir em ciclofaixa, né? Com isso você tira veículo da rua, também, né? Porque é um lugar plano, né? Na beira do rio é plano, né? então, você vê, as coisas estão todas articuladas. Né? Quando a gente fala em cidade sustentável, as coisas estão todas articuladas. Né? Sim. A gente fala um pouquinho da mobilidade urbana, mas só para falar da Tá. frente de expansão de investimentos que isso daí acarreta. Já falei da frente de expansão de investimentos decorrente de você fazer de forma descentralizada, em tudo quanto é imóvel aqui do município, a captação de águas pluviais. Tá? Vai ter que ter gente para fazer isso. Então, você está gerando emprego e renda. Sim. Na revitalização, na despoluição do Tamanduateí, mesma coisa. Você vai ter que ter investimentos públicos e privados. Né? Então, você está criando fontes de expansão de investimentos aqui na cidade. Aliás, a gente passa por uma crise no que se refere ao desenvolvimento econômico da região do ABC e de Santo André em particular. Nossa indústria tradicional está em crise. Então, a gente precisa pensar numa outra linha de desenvolvimento econômico. E aí é que entra tudo isso que a gente está falando de desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, que passa por essas coisinhas que a gente está conversando aqui. Sim. A gente produziria tecnologia de despoluição. O método para se fazer isso precisa ser testado. Então, nós vamos precisar contar com técnicos experientes nessa área. Certo? Bom, vamos ter que documentar tudo aquilo que for feito, verificar os resultados que vão sendo obtidos ao longo do tempo. Então, nós vamos estar gerando emprego e renda, inclusive de alta qualificação. E vamos estar gerando tecnologia para outros lugares. Né? Nós vamos, mais para frente, nós vamos poder externalizar esse tipo de aprendizado que a gente vai ter aqui. E mais, quer dizer, as pessoas vão ter orgulho. A gente olha para o Tamanduateí, do jeito que ele está hoje, a gente sente vergonha daquilo lá. Então, Putz, é triste, viu? É triste. Qual o cheiro? Mau cheiro, lugar de disposição de esgoto, enfim, é um negócio que dá vergonha para a gente. Então, nós queremos que isso se torne um motivo de orgulho de morar em Santo André. As pessoas têm que se sentir pertencentes ao lugar. Né? Se você tem um rio como esse, do jeito que ele é tratado hoje, a gente sente vergonha, se sente mal, passa ao lado dele, se sente mal, por causa de tudo que você falou. Né? Mau cheiro, disposição de esgoto, etc, etc. E mais, tem uma outra questão que é absolutamente fundamental, que quando a gente fizer isso, a gente vai estar revitalizando o consórcio intermunicipal aqui do Grande ABC. Com certeza. Pensar isso regionalmente, né? Exatamente. Isso exige um esforço conjunto. Isso exige que todos os municípios aqui que pertencem a essa bacia hidrográfica trabalhem no mesmo sentido, na mesma direção. Isso é um impulsionador das ações do consórcio intermunicipal, que, como eu disse, tem que realizar ações de natureza horizontal entre os municípios da região e ações verticais, contando com São Paulo, contando com o governo estadual. Nós vamos precisar estabelecer relações com a Sabesp, com o Departamento de Águas e Esgotos de São Paulo, do governo estadual. Então, tem uma vantagem de natureza política, né, e extremamente importante, que é o da revitalização desse consórcio. Né, fará muito bem para a nossa região. Aí não é só do município de Santo André que a gente vai passar a ter orgulho de morar, é da região como um todo.
né? Então, os efeitos, né, de um processo de despoluição do tamanho da TI são inúmeros, né? Redução de enchentes, tornar a cidade agradável, bonita, um local de convívio, com geração de emprego e renda, com arborização, com a existência de espaços para andar de bicicleta, etc. Então, é um projeto com o qual a gente deve, o tempo inteiro, sonhar e trabalhar para viabilizar, e que precisa da participação, né? Então, um negócio muito importante. Precisa da participação. As pessoas precisam se sentir beneficiárias e agir para que isso daí ocorra. Elas têm que tomar decisões, né? Então, você tem que ter um processo de educação ambiental importante. As pessoas têm que se educar para viabilizar a despoluição do tamanho da TI. Nós só teremos ganhos se a gente conseguir caminhar nessa direção. Isso é parte do desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental aqui da cidade. E até aqui, ó, só para fazer uma rodada aqui das que as pessoas estão comentando, né? Tem o Bandim, engenheiro Bandim, ele perguntou aqui, né? E comentou: o maior inimigo da sustentabilidade urbana é a falta de planejamento e a cooptação do Estado pelo privado na especulação imobiliária. É uma pergunta. Né? O Celso falou dessa questão do asfalto permeável, que na Alemanha já está sendo usado, né? E o Gley falou da possibilidade também de utilizar, fazer uma ressocialização das pessoas dos detentos para fazer com que eles trabalhem na reciclagem, né? Para fazer, eles vão fazendo o trabalho deles e isso vai contabilizando na diminuição ou na progressão da pena deles, né? E, assim, aí nessa parte da questão da gestão da cidade e a cidade ser uma cidade sustentável, né? Além dessas perguntas aqui, eu também já vou te colocar mais uma outra também. Hoje nós estamos tendo a canalização do córrego Caçaquera aqui no município de Santo André. Está sendo feito da forma extremamente tradicional, que é fazer a calha em concreto e vai colocar 2 pistas de avenidas ao lado, né? Ou seja, você está canalizando aquele córrego, e aí com isso você aumenta a velocidade de escoamento da água, né? E não permite a absorção da água pela terra, né? Isso é um problema. Tem pessoas que elas são adeptas hoje do quê? Que você tem que revitalizar o rio. Você tem que fazer o rio voltar a ser o rio que era, com as suas várzeas, fazer todo um tratamento nessas várzeas para que volte a ter vegetação nas suas margens, né? E que isso seja integrado, né, com uma espécie de parque linear, assim. Aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que são questões diferentes, a questão da especulação com a questão dos presos, com a questão do asfalto, mas eu acho que, de repente, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, seria bem interessante para ver a sua experiência e as suas propostas. Então, vale a pena dizer que o que a gente defende é este outro tratamento dos rios, né? E o que a gente está defendendo para o tamanho da TI vai nessa direção, tá certo? Agora, o que a gente defende do ponto de vista ambiental, é diametralmente oposto ao que a atual gestão está fazendo, né? Então, este é um dos exemplos. Este é o jeito tradicional de mexer com esse tipo de questão. O nosso jeito, conforme eu falei a respeito do tamanho da TI, é outro.
Mas tem outras coisas que a atual gestão está fazendo que são altamente criticáveis e a gente vai em outra direção. Qual é a Sim. direção na qual a gente tem que ir? É instalar incinerador de lixo em região de proteção ambiental, como a atual gestão pretende? De jeito nenhum. Um incinerador de lixo causa malefícios para a saúde das pessoas. É o pior, ambientalmente, é a pior decisão que se pode tomar, fazer incineração de lixo. Muito bem. Oh, meu Deus do céu. Me desculpa de novo, me desculpem os ambientalistas. Eu falei lixo de novo. Faz parte. Né? Faz parte. A gente dá, de vez em quando dá uma derrapada. É. Mas é resíduo sólido, né? O nome. São os resíduos sólidos. Né? Então, como é que a gente acha que tem que ser tratados os resíduos sólidos, que são riqueza? Temos que encará-los como riqueza. E se a gente Sim. quer uma cidade ambientalmente sustentável, nós temos que trabalhar com os resíduos sólidos de outro jeito. E, de novo, aí a gente vai ter que contar com a participação de todo mundo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as experiências exitosas de coleta seletiva de lixo, de resíduos, são aquelas em que a separação dos resíduos começa nas residências. Sim. Claro que também é necessário um amplo processo de educação ambiental. Você pode fazer isso de forma mais simplificada ou de forma mais sofisticada. Então, eu, quando vivi na França, a gente fazia a separação dos resíduos na nossa residência. Então, vidro ia para um lugar, resíduo orgânico ia para outro lugar, plásticos ia para outro lugar, papel ia para outro lugar. Então, na hora que se fazia a coleta dos resíduos, essa coleta já era feita separando essas diferentes partes. Tá? E, para isso, a sociedade precisa abraçar. O que nós defendemos? Que a gente implemente um processo desse tipo aqui na cidade de São Paulo. E isso é gerador de emprego e renda. Pode ser com os presidiários, essa é uma alternativa. Mas nós temos, já hoje, catadores de resíduos, né, que vivem da riqueza que esses resíduos representam. Só que as condições de trabalho dessas pessoas são ruins. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, a ampliação de cooperativas de separação de lixo e... Oh, meu Deus do céu. Até o fim da nossa conversa eu vou falar isso. Tá bom? Me perdoe de novo. É resíduo. A gente pode dar melhores condições de trabalho para essas pessoas e muito maior rentabilidade, porque os resíduos já vêm separados das residências, dos estabelecimentos de serviços. Então, nós vamos ter um processo de produção de uma parte dos resíduos que não é reaproveitável muito menor do que aquela que existe hoje. Então, eu estava falando da coleta seletiva de lixo, que tem que ir para um outro patamar, né? Tem que ir para um patamar em que as pessoas se eduquem ambientalmente, mas não é ela se educando, tem que ter um processo público de educação ambiental, né? Tem que ter locais para disposição dos resíduos, né? E tem que ter um processo de organização das cooperativas para elas trabalharem com os resíduos, tornando-os muito mais rentáveis, o que poderá melhorar as condições de vida das pessoas, aumento de renda, melhores condições de trabalho e assim sucessivamente. Isso é largamente feito em outras cidades do mundo, né? Aqui, muito pouco. Eu estava falando do que a atual gestão está fazendo. Ela está fazendo tudo o que é antagônico ao que a gente pensa, começando lá pelo incinerador de lixo. Qual é a intenção da prefeitura? O atual prefeito quer transformar o jardim que existe lá no Paço Municipal
parte dele, pelo menos, em estacionamento. Você vai intermediar ainda mais a cidade, tá certo? Há alguns anos, aquele jardim era utilizado como viveiro de plantas. Além de ele ser muito bonito, ele era muito bonito, ele era um viveiro de plantas para serem aproveitadas nos demais espaços verdes da cidade de Santo André. O atual prefeito quer transformar aquilo lá num estacionamento. O que nós temos que fazer? O contrário disso. Aí entra o problema da mobilidade urbana que você estava falando, né, Elton? Uhum. Nossa perspectiva também é antagônica àquela da atual gestão. A atual gestão está preocupada em estender o viaduto 18 do Forte, que é só para carro individual, para transporte individual. Gastar um monte de dinheiro público para estender um viaduto. Qual é a nossa perspectiva? É priorizar a chamada mobilidade ativa, sobre a qual eu já falei um pouquinho, né? Tornar as calçadas caminháveis, agradáveis, arborizadas. Quando a gente arboriza, também a gente torna a cidade menos impermeável, diga-se de passagem. E até você tem proteção do sol, da intempérie, né? Você consegue andar a pé de forma mais agradável e melhor. Exatamente. Mas, voltando à questão da mobilidade, né? Nós privilegiamos a mobilidade ativa, que corresponde a duas coisas: as caminhadas e ao uso de bicicletas e assemelhados, né? Ora, a cidade de Santo André não é tão grande assim, então tem muitos percursos que poderiam ser feitos tranquilamente de bicicleta. Então, você precisaria construir ciclovias, ciclofaixas, etc. Tem vários mecanismos para você ampliar o uso de bicicleta aqui na cidade de Santo André. Isto permitiria que muita gente que hoje não pode ir para, por exemplo, atividades culturais, se deslocar para perto da sua residência, no seu bairro, e participar de atividades culturais, ou de atividades esportivas, ou para estudar, ou mesmo para trabalhar. Então, sem gastar. Olha só que interessante. E, além disso, andar de bicicleta, sabe o que faz? Muito bem para a saúde. Com certeza. Pessoas que andam de bicicleta. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em sustentabilidade de um ponto de vista bem abrangente. Né? Isso faz bem para a saúde das pessoas. É o bem-estar das pessoas que conta. Então, então, como é que você faz isso? Você precisa ter lugares adequados para andar de bicicleta. Você tem que ter lugares adequados para estacionar sua bicicleta. Ou, como eu vi isso acontecer quando eu estive lá na França, lá se instituiu, eu não estou dizendo que esta é a melhor alternativa, mas lá existiam bicicletas públicas, ou seja, você sequer precisava ter uma bicicleta. Olha a genialidade do socialismo, quer dizer, você não precisa nem da propriedade privada da bicicleta para poder andar de bicicleta, porque você tinha um circuito de bicicletas públicas espalhadas pela cidade. Quando eu estava saindo de lá para voltar para o Brasil, eles estavam instalando um serviço de automóveis públicos. Ou seja, nem automóvel você precisava, né? E eram automóveis o quê? Automóveis movidos à energia elétrica, então não poluidores. Quer dizer, você tem assim, e é tudo frente de expansão de investimentos e tudo frente de geração de emprego e renda. Ou seja, é outro jeito de pensar a cidade. Agora, vamos para o outro lado da mobilidade. Vai fazer tudo de bicicleta? Não necessariamente. Você pode pegar sua bicicleta, desde que você tenha estacionamentos nos terminais de ônibus e terminais ferroviários, nas estações, você pode ir para São Paulo. Né? Você sai da sua casa, anda de bicicleta até a estação próxima da sua residência, você vai para São Paulo. Ou você vai para Ribeirão Pires, enfim. Você faz todo o sistema integrado, né, Bruno? É muito mais simples. Exatamente. Então, você pode usar diferentes modais e se deslocar, inclusive reduzindo custos do seu deslocamento.
Então, imagina o que isso daí significa. Olha, eu, há pouco tempo, estive no país nórdico, né? Na cidade de Copenhague. O uso de bicicleta em Copenhague é um negócio fantástico, fantástico. Então, todo mundo andando de bicicleta, todo mundo andando de bicicleta. Claro, tinha o transporte individual, tinha o transporte coletivo também. Aliás, muito bom, diga-se de passagem, o transporte coletivo de altíssimo padrão, né? Então, você tinha alternativas para se deslocar pela cidade, né? E a bicicleta era um meio largamente utilizado pela população. Mas aí você tem isso que eu falei, tem grandes estacionamentos de bicicleta nas estações ferroviárias, por exemplo, ou terminais de ônibus, grandes, enormes. Então, você tinha possibilidades imensas de usar este possível meio de deslocamento. Agora, transporte coletivo. Então, o transporte coletivo teria que melhorar também. Então, você tem ônibus superlotado? Bom, se uma parte dos deslocamentos passa a ser feito a partir da bicicleta, você desafoga o sistema de transporte coletivo também, né? Então, você vê como as coisas se interagem, né? Se interligam. E se a gente pensa de um outro jeito, a gente pode criar uma cidade diferente, ambientalmente sustentável. Vou voltar ao negócio da coleta dos resíduos sólidos. Eu falei que resíduos sólidos são riqueza. Sabe o que dá para fazer com resíduos sólidos? Produzir gás metano. Há cidades em que toda a frota de veículos de transporte coletivo são movidas a partir da utilização do gás metano, obtido a partir dos resíduos desse processo de coleta seletiva que eu estou mencionando. Você faz a separação adequada dos resíduos e você os utiliza para produzir gás metano, que é muito menos poluidor. Tá? Veja só, né, a cadeia de coisas que você consegue produzir no E a sentido. gente aqui nós temos um aterro sanitário que é municipal, é nosso, né? Nossa, dá para fazer isso de forma bem tranquila. Você ir lá dentro, nós temos duas cooperativas de catadores, né, lá dentro. Então você pode gerar riqueza para as famílias que estão ali trabalhando, né? E você pode até aumentar essa questão da cooperativa e também essa parte do gás metano. E você usa uma frota de ônibus que utiliza esse gás. É sensacional isso aí, mano. É fantástico e é fonte de geração de emprego e renda. E se a gente consegue desenvolver tecnologia para isso, a gente vai estar exportando para outras cidades isso daí, tá certo? Quer dizer, nós vamos ter técnicos altamente qualificados para operar a obtenção do gás metano, fazer a alimentação da frota de veículos aqui do município. Veja bem, eu vou repetir o negócio que eu falei antes. Não estou dizendo que isso a gente vai fazer estalando os dedos, né? Uhum. Mas a cabeça nossa tem que mudar para esta direção. Hoje, lá em Paris, aquilo que eu falei do uso de bicicleta, isso está enormemente ampliado. Então, o que Paris está fazendo? Está expandindo as possibilidades do uso de bicicleta. Com a Covid, ainda mais, né, onde essa história de você andar em transporte coletivo, que é vetor de transmissão do coronavírus. Com certeza. Se você anda ao ar livre de bicicleta, com o devido distanciamento, com o uso de máscara, você está evitando a transmissão do coronavírus. Você está salvando vidas, tá certo? Então, olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tudo o contrário do que a atual gestão está fazendo, tá certo? Tem que pensar com outra cabeça e tem que envolver a população. As pessoas, elas estão acostumadas a andar de bicicleta? Não estão. Então, Não. isso vai. Mas desde que você comece a colocar alternativas adequadas, agradáveis, seguras, porque isso tem que ser feito com segurança, tá certo? As pessoas vão passar a utilizar
esse tipo de meio de transporte. E aí a gente estaria melhorando o transporte coletivo, a gente estaria melhorando as caminhadas da gente, a gente estaria tendo acesso à cidade. Por quê? Porque a gente poderia usar diferentes modais para ir para qualquer canto, gastando muito menos. Muito menos. Fazendo bem para a saúde. Olha só, o que é que a gente está perdendo ao ficar com a cabeça quadrada, fazendo as coisas tradicionais como a atual gestão faz. Gastando dinheiro público. Pois é. Estender o viaduto 18 do Forte. Olha, eu sou engenheiro civil. Quem estudei isso aí, fazer viaduto. A gente fica tudo entusiasmado, vai fazer viaduto, prega, etc, etc. Mas nós podemos usar a engenharia para coisas muito mais nobres do que isso daí. Com certeza. Não, e até aqui, por exemplo, o Fábio Afonso, ele está comentando que em Amsterdã você tem o modal a pé, bicicleta, VLT, ônibus elétrico, trem. Então, são vários modais interligados e que a gente consegue proporcionar qualidade de vida, saúde para a população, bem-estar e de forma sustentável, né? Exatamente. E é isso tudo pensando na cidade para os cidadãos, a cidade para as pessoas, não a cidade para os automóveis. É outra cabeça. É a cidade para as pessoas. Calçadas caminháveis adequadas com bons projetos, ecologicamente sustentáveis para evitar lá o que a gente falou das inundações. Enfim, você tem uma gama imensa de possibilidades de geração de emprego e renda. Imagina se a gente consegue despoluir o Tamanduateí ali e vai ser construído o parque tecnológico. Ali, às margens do Tamanduateí, tem a Universidade Federal do ABC. Ali, às margens do Tamanduateí, tem grandes supermercados, grandes estruturas que vão se beneficiar enormemente, né, dessa despoluição do Tamanduateí. Então, você vai estar revitalizando a cidade. Olha, a gente precisa voltar a ter orgulho de morar nessa cidade. E, para isso, a gente precisa do envolvimento de todos, e precisa pensar o desenvolvimento econômico, inclusivo e socioambiental, de um outro jeito. É inclusive por quê? Porque não se trata de produzir riqueza para poucos. A riqueza que tem que ser produzida aqui tem que envolver todo mundo. Tem um outro tema sobre o qual eu não falei, mas é importantíssimo falar, que é o seguinte: cidades ambientalmente sustentáveis devem produzir energia sustentável. Ora, imaginemos colocar... Aproveitando o gancho, até ia te comentar isso. Nós temos aqui as escolas públicas, os edifícios públicos, tal, que tem uma área de cobertura imensa. E nós temos uma insolação enorme. Então a gente podia chegar e, de repente, usar placas solares fotovoltaicas para gerar energia para a própria escola, pelo próprio equipamento comunitário. Exatamente. Né? É isso que eu ia falar. Você tem toda a razão ao chamar atenção sobre isso daí. Nós podemos pensar na expansão do uso dos painéis fotovoltaicos, principalmente para os próprios públicos, mas para todo mundo, para as residências, para os estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais. Claro que o setor público tem que dar o primeiro exemplo. Né? Então, de novo, vai ter que ter instalador. Então, você vai estar gerando emprego. Sim. Eu li outro dia uma experiência fantástica numa favela do Rio de Janeiro. Então, a gente fala, painel fotovoltaico é coisa de classe média. Não, a experiência que está sendo desenvolvida lá é de organizar um centro comunitário. O centro comunitário existe. Aí, o centro comunitário
organiza a produção e a distribuição de energia para as famílias da favela. Nós estamos falando de expandir para toda a população isso. Isso significa o quê? Se a gente aproveita a energia, o que está acontecendo com a energia elétrica? Ela tem se tornado cada vez mais cara. O que tem Sim. ocorrido com a energia produzida a partir de painéis fotovoltaicos? Ela está se barateando. Então, se a gente consegue uma escala aqui no município de Santo André, eu tenho a plena convicção de que a gente vai poder gerar uma parcela muito grande da nossa energia a partir da utilização de painéis fotovoltaicos. Isto é, de novo, um elemento gerador de emprego e renda. Então, às vezes... Economiza recurso público e o excedente você pode até vender para a concessionária, o excedente de energia. Exatamente. Você só tem benefício. E, de novo, precisa do envolvimento de todo mundo, porque as pessoas precisam topar fazer uma coisa dessa. E a gente tem a obrigação de pensar modelos de negócios que sejam passíveis, como no caso da favela que eu estou mencionando, passíveis de serem utilizados de forma generalizada por toda a população. E aí você vai estar construindo uma cidade ambientalmente sustentável e inclusiva, porque você vai estar tendo a oportunidade de ter instaladores do próprio território treinados para fazer as instalações. Então, imagine isso, que significa, né? Emprego e renda para as pessoas. E, assim, investimentos pulverizados pela cidade inteira. Então, é uma coisa maravilhosa. Né? Então, é pensar de um jeito completamente diferente do que vem sendo pensado até aqui, e o que a gente tem é que produzir essas alternativas, dialogar com a população tem que abraçar isso. Então, se ela não abraçar, adeus, não vai sair nada. Então, agora, só tem educação ambiental aí, né? Precisa de educação ambiental. A educação ambiental permeia tudo o que a gente está falando aqui, né? Então, ao invés de fazer grandes obras, ao invés de fazer piscinões, incinerador de lixo, transformar jardim em estacionamento de automóvel, não. Estender viaduto para automóvel particular, não. É outra coisa. Nós temos que pensar com outra cabeça e pensar numa economia 4.0, uma economia diferente, uma economia sustentável e inclusiva. É isso que a gente tem que pensar. Não, com certeza, Bruno, com certeza. A gente tem que... Nós precisamos usar a engenharia, a ciência, tudo que a gente tem aí em benefício da população. Por quê? Porque isso economiza recursos, melhora a vida do povo, otimiza o recurso público, né? A questão da educação ambiental para a gente diminuir a quantidade de lixo que a gente gera lixo pra caramba. Resíduo. Tá vendo? É só você que é de vez em quando. E aí a gente gera muito resíduo, entendeu? É um gasto imenso, né? Em cima disso. Aí depois a gente tem que lidar com isso, porque a gente tem um problema do aterro sanitário aqui, que já está no limite, precisa de ampliar o aterro, né? E aí como é que nós vamos fazer com isso? Enfim, sabe? Aí vem a solução, é o incinerador numa zona de amortecimento do Parque do Pedroso. Não tem cabimento. Ou então, igual, por exemplo, vem com uma solução de fazer um piscinão bem na área onde tem o Parque da Juventude. Ou seja, você tem uma área impermeável, aí você quer destruir aquilo, fazer um tanque, impermeabilizar aquilo. Para quê? Né? Sendo que aquilo lá, com o aumento da intensidade das chuvas, com a impermeabilização da cidade, com o escoamento rápido da água, o tancão, ele enche muito rápido e extravasa
e vai continuar alagando. E não é solução. E depois você tem problema de manutenção, né? Nós tivemos enchentes gravíssimas aqui na região do ABC, decorrentes da falta de manutenção dos piscinões. Quer dizer, se você não faz a manutenção adequada, olha, eu não estou dizendo que a gente é contra os piscinões. Em algumas circunstâncias, talvez seja necessário construí-los. Sim, mas não na parte da juventude, né? Não, absolutamente. Mas eu queria chamar a atenção, e aí é para você, né? Você que mexe com a questão habitacional. Os novos projetos habitacionais têm que ser ecologicamente sustentáveis. Acho que você podia falar disso. Isso também faz parte de construir uma cidade ambientalmente sustentável. As próprias unidades habitacionais têm que ter essa característica. Aí a bola é não, e até nós precisamos de ter uma usina de tratamento de resíduos oriundos da construção civil. Nós não temos isso. A gente tem que ter. A gente pode chegar a pegar. Nós podemos transformar isso em tijolo, nós podemos transformar isso em brita, em agregado para concreto. Nós temos que ter uma usina de tratamento desse resíduo. Em Santo André não existe. Uma cidade de 725 mil habitantes não tem uma usina de resíduo da construção civil. Só, assim, é um negócio, sabe, absurdo, né? Infelizmente, a gente não tem isso. Então, você vê a falta de capacidade, de visão, de futuro, que não existe aqui. Né? Infelizmente, isso não existe. E ainda bem que nós estamos nessa live aqui, conversando, super gostosa, assim, super bacana. Mas, assim, infelizmente, nós temos 1 hora de live, né? Tem 4 minutos aí para a gente poder fechar. Dá para a gente... vou até conversar com o pessoal do sindicato, da gente marcar um outro dia e dar continuidade nisso, porque, assim, tem muitas coisas que a gente pode chegar a conversar a respeito da sustentabilidade urbana. Dá para que isso vai trazer retorno financeiro muito forte, de muito impacto dentro do próprio município. Então, como a gente tem agora 3 minutos, né? Então, eu ia pedir para você fazer as considerações finais, né? Primeiro, agradecer muito a sua presença, Bruno, que é um conhecimento imenso. Acho que é uma live aqui que a gente está tendo com bastante visualizações, né? Bastante pessoas assistindo simultaneamente. E também, antes até de você encerrar, queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e sempre ficar ligado na divulgação do sindicato, porque ele sempre está divulgando lives constantemente, né, sempre com assuntos acho que de relevância para todas as pessoas. Pode falar, Bruno. Na verdade, eu que queria agradecer muito essa conversa super agradável aqui. Eu agradeço muito ao sindicato, estou sempre à disposição aí para novas lives.